Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar Odara até o dia raiar. Felicidade é no fim de semana curtir uma praia bacana e um pôr do sol de arrasar. A música do Seu Jorge, Felicidade, combina com o meu entrevistado de hoje. Vocês vão ver o porquê logo no começo da entrevista. Eu tô aqui com esse cara que é ator, apresentador, empresário e feliz. É assim que o Marcelo Zangrande se define nas redes sociais. Exatamente. Achei maravilhoso. Você já fez várias coisas na televisão, né? Fiz. Como que você resume as suas experiências na TV? Nossa, resumidamente, o legal é que assim, a minha vida na mídia, não só televisão como internet também, ela não tem uma única direção. Ela combina muito com a minha vida. Então, eu tenho esse lado mais, glamuroso e ao mesmo tempo eu gosto da diversão, brincadeira. Então, eu me resumo assim na televisão e na mídia. Meio que eu fiz o Pânico, que foi muita brincadeira, zoeira, nossa, maionese na cara, raspava o cabelo, e fiz algumas reportagens para outros programas. Fiz o Gugu, fiz o reality até, então eu fui para esse lado da brincadeira, da zoeira, vou me expor, e também brinco também com esse lado de sofisticação, de mostrar alguns lugares que ninguém foi, ou fazer alguma coisa que não é muito comum fazer. Então eu sou meio assim, a minha vida é assim, eu posso ir para qualquer lugar que eu vou continuar sendo o Marcelo feliz. Então eu resumo a minha vida na mídia meio que a minha vida pessoal lá dentro, sabe? Eu me mostro do jeito que eu sou dessa maneira. Mas tem algumas situações que você tem que ser um personagem, né? Assim, como qualquer ator. Sim, eu crio um personagem dentro de algumas atividades que eu faço, mas aquilo eu sou assim na vida também. Entendi. Por exemplo, quando tem uma galera reunida, eu fico ali, eu não sou o Marcelo certinho o tempo inteiro, então eu brinco muito com o pessoal que tá na roda. Eu faço ali dentro alguns personagens, que às vezes não é um personagem caricato, mas pode ser um personagem. A gente tava conversando antes daqui. Às vezes eu sou mais sério, às vezes eu sou mais brincalhão, e são personagens dentro de mim, então são personagens meus. Coisa que na televisão você tem que criar personagens específicos, né? Ou, por exemplo, fazia o Sérgio Malandro, ou o Márcio Canudo, fazia o Márcio Canuto. Então existem alguns personagens que você faz já com alguma referência, mas existem personagens de dentro de você que você tem na vida e na televisão também, assim, se expõe de várias maneiras. Eu acho que eu sou na televisão o que eu sou na vida, é muito louco. Em algum momento da sua vida existe aquele Marcelo que em algum momento você citou ali, o Marcelo sério, certinho, tem esse Marcelo também? Muito difícil esse Marcelo vir à tona, muito difícil. Mas ele existe. Ele existe, ele tá aqui dentro, ele fala alguma coisa às vezes, mas logo na sequência já vem a brincadeira. Eu peguei isso muito do meu pai e da minha mãe, né? Eles sempre foram muito brincalhões, eles sempre, tá rolando uma bronca, aí passa um avião do nada. Tipo agora. Tá rolando uma bronca, aí eles do nada soltam uma brincadeira, alguma coisa que me tira da reta, da coisa séria, entendeu? Então eu aprendi meio que com eles. Às vezes eu tô falando sério e é difícil a pessoa que está comigo entender que eu tô falando sério, mas daí daquele momento pra frente ela entende que sim, existe esse Marcelo sério, sim. Eu já falei com você sério. Aí, é verdade, a gente já conversou sério. Já fez uma reunião, né? Sério, é verdade. Exatamente. Agora que eu me lembrei aqui, você foi um pouco... é muito parecido, né, a personalidade, as pessoas ali, as personas, né? Mas tem uma diferença sim, né? Engraçado ver, tem um pouquinho de diferença. Os últimos 2 programas que você participou na televisão foram realities, né? Sim, os últimos 2 foram, que foi o Power Couple e A Fazenda. E geralmente a intenção do reality é que a pessoa seja ela mesma, não um personagem ali. Acredito que você tenha sido essa mistura que você acabou de comentar e tudo mais. Você gosta de ser mais isso que você pode ser no reality, ter essa liberdade maior, ou quando você tem que fazer um personagem como ator? Eu sempre gostei da atuação. Me formei em teatro, depois eu fiz rádio e TV, depois me formei no teatro. Eu gosto de interpretar personagens. Mas ser eu mesmo dentro dos meus personagens, da minha vida, sabe? Não como mascarado personagem, mas me expor da minha maneira, dos meus personagens mesmo, que todo ser humano tem, eu gosto de ser eu mesmo. Tanto que essa experiência dentro dos realities foi muito bacana, eu saí
o pessoal gostou bastante, sabe? A repercussão foi muito bacana e eu fiquei muito feliz porque fui exatamente como eu sou aqui fora, lá dentro do reality. E participar de 2 no mesmo ano, eu falei, nossa, eu já não me queimei no primeiro, será que eu vou me queimar no segundo? Corajoso. Mas não, foi super divertido. Eu tomei rumos da minha vida que foram decididos dentro dos realities e foi muito legal, assim. Eu gosto de ser eu mesmo, adoro sentar numa rodinha e conversar com pessoas e poder mostrar aquele eu mesmo, sabe? Respondendo a sua pergunta, adoro fazer personagens, adoro interpretar televisão, novela, mas prefiro ser eu mesmo nos lugares. E os seus fãs, você acha que gostam mais? Você tem mais repercussão, digamos Fã? assim? Você já achou algum? As pessoas te seguem minha e gostam mãe. de você e seus fãs. Não, você Sim, nem fala não, tô sua brincando. mãe, mas você tem fãs sim. Não, assim, as pessoas que gostam de mim, os fãs, eles têm um carinho muito grande. Eu acho que é porque eu passei por esse reality, né? Por esses realities. E aí a gente acaba criando esse vínculo muito íntimo com os fãs. Eles te conhecem mesmo, de fato. Então, quando eu encontro eles na rua ou até na internet, eles sabem detalhes da minha vida que eu falo, nossa, mas aonde que eu falei isso, sabe? Eles falam frases que eu falo e eu me divirto muito com isso. Eles às vezes falam, você não esqueceu de dar bom dia pra Flavinha, por exemplo. Eu falo, nossa, só porque eu esqueci antes de ontem, sabe? Então eles lembraram. É muito divertido essa ligação que a gente tem com os fãs e é um carinho enorme. Cada momento que você recebe uma mensagem bonita deles, ou alguma mensagem motivadora, ou até mesmo que você motivou a vida deles, aquilo te dá uma felicidade interna. Acho que uma boa parte do feliz que está escrito no meu Instagram faz parte desses fãs que são muito carinhosos comigo. E com a Flavinha, enfim. Essa fama que você tem, que eu não posso confirmar com toda certeza, porque eu nunca vi seu extrato bancário, mas essa fama de rico que você tem, até que ponto ajuda e atrapalha? Pro que você quer, né, conquistar, eu digo. Vamos lá. Essa brincadeira de falar que eu sou rico surgiu no Pânico. A primeira gravação do Pânico que teve, que foi em Cancún, que eu queria muito ir, era o Spring Break. E acabou que eu não fui chamado, e porque eu não era nem contratado ainda, nem nada. Só que eu queria muito gravar, e eu sabia que eles iam. E eu liguei lá, e eles, não, Marcelo Malandro, não tinha nem nome. Aí eu falei, eu queria muito gravar, o que eu fiz? Eu paguei minha passagem, fui curtir lá Cancún e falei, se eu encontrá-los eu vou gravar. E eu acabei encontrando e gravei um monte, foi super divertido. E é daí que saiu a fama de riquinho. Ele pagou pra trabalhar. Foi daí que surgiu, entendeu? Acho que essa história eu não contei em lugar nenhum ainda. E foi daí que surgiu essa história. Sendo que eu paguei a primeira parcela da viagem, não sabia nem como ia pagar a segunda. Eu trabalhava na época com meu pai. E meu pai nunca foi fácil, assim, O meu pai, sim, tem uma vida... Meu pai é um empresário que eu admiro muito. Como filho, como pessoa, admiro. E ele é um exemplo para muitos empresários no Brasil ou no mundo. E aí eu falei, pai, eu preciso de ajuda para pagar essa passagem. Ele falou, lógico que não vou te ajudar a pagar isso. Você tem que pagar suas contas com o dinheiro que você ganha. E meu pai sempre foi assim, ele sempre me ajudou, né, quando criança, financeiramente não tem como, né, escola, supermercado. Mas daí com o tempo ele foi me tirando, eu nunca tive uma mesada dele, né? Tinha da minha mãe. Não, tô brincando. Eu nunca tive uma mesada. Eu sempre trabalhei pra ganhar. É claro que ele me facilitou algumas coisas. Ele me apresentou pra pessoas. Uma boa condição, a família. A condição, a casa. Mas meu pai nunca foi de me dar dinheiro na mão. Vai lá, dinheiro. Muito difícil. Então, eu conquistei as coisas que eu tenho com o meu esforço, com a ajuda do meu pai. E você acha que ter essa fama hoje te ajuda ou atrapalha? Bom, isso é verdade. Essa fama, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. O que acontece? Às vezes é muito legal, você chega num lugar, todo mundo, nossa, olha lá, o Marcelo chegou, né? Não sei o quê. Deve ser o carro do rodízio dele, né? Ninguém imagina que eu venho num carro normal. Eu venho num carro normal. Não, então beleza, O que seria um carro normal pra você, Marcelo Zangrani? Um carro normal. Ele tem até medo de falar o que... Um carro normal. E aí... Tá, abafado. Não, sei lá, eu não chego com um super carro esportivo, eu não chego com esses carros, às vezes. Aí, não. E emprestado, aí... manda essa, fala assim, emprestado. E aí isso facilita, porque às vezes você quer resolver um problema, às vezes as pessoas acabam facilitando. Não, ele deve saber o que tá fazendo, ele deve saber o que tá acontecendo, ele vai facilitar pra gente depois aqui. Mas em relação ao Marcelo, da mídia,
acaba atrapalhando às vezes. Às vezes eu quero fechar uma parceria com uma marca e a marca fala, não, você não precisa. Eu falo, não, eu preciso, eu quero fechar essa parceria. Então tem o lado bom e o lado ruim. Parceria que você diz sem ser remunerado. Sim, ou às vezes eu preciso de algum patrocínio de alguma marca. Então eu vou lançar um projeto novo. Eu tô lançando agora o Trip Flacelo. O Trip Flacelo sou eu e a Flávia e a gente vai viajar pelo Brasil e pelo mundo uma vez por mês. E a gente tá em parceria com a Avianca, tá muito bacana. Vai chamar Trip Flacelo e Meu Destino Avianca. Avianca, só por esse merchanzinho a gente vai conversar depois. também. O Júlio lá, pode ligar pra ele. Julião, tamo junto. E aí eu tô procurando algumas marcas, já existem algumas marcas parceiras, mas algumas marcas falam pra mim, pô, mas eu não consigo pagar isso. Eu falo, pô, eu preciso. Não, você não precisa, paga metade. Eu falo, não, eu não, cara, eu tô trabalhando. Então a gente tem que diferenciar bem o que é um patrocínio para aquele determinado projeto e o que é uma ajuda financeira. Uma ajuda financeira para aquele projeto é um patrocínio. Sim. Agora, eu não tô ligando pro meu pai falando, pai, me dá dinheiro, eu não vou fazer nada em troca. Não é isso, entendeu? Então a gente tem que saber separar bem as coisas. E às vezes, algumas marcas não sabem. Até porque, mesmo que você tenha nascido numa condição favorecida, né, numa boa condição de família, de pai e mãe, isso não significa que você não queira batalhar e lutar para... Claro, se eu quisesse depender do meu pai e da minha mãe, eu ia trabalhar com eles e ficaria ali trabalhando com eles. Mesmo assim, eu poderia mostrar o meu lado, sim, claro, mas eu tô dizendo... Não é, eu escolhi um outro lado da vida, eu vim pro lado de mídia, eu gosto de televisão, eu gosto de internet, sempre gostei, desde pequeno gostei de televisão. Então, eu vim pro outro lado, eu não dependo hoje do meu pai e da minha mãe. Agradeço tudo que eles fizeram e, nossa, se quiser ajudar, vou adorar ainda mais. Mas eles sempre me ajudaram, me deram apoio, me deram estrutura, mas em relação ao dinheiro, eu conquistei com o meu trabalho. Qual o seu sonho? Meu sonho? Ah, eu tenho vários sonhos. Ficamos até amanhã aqui com vários sonhos, mas... Não, você pode ter muitas vontades e realmente vários sonhos. Eu acho que sonhos não tem limite. Sim. Não tô querendo limitar seus sonhos, pelo amor de Deus. Mas um assim que você acha que é coqueluche, sabe? Que é, nossa... O meu maior sonho. Isso. Assim, eu gosto muito de mídia, gosto muito, quero fazer muita coisa ainda na televisão, muita coisa ainda na internet, mas o meu maior sonho é ter uma empresa reconhecida mundialmente. Empresa do quê? Ah, mas daí eu preciso criar essa empresa. Ah, né? tá. Você quer mais ser visto mais como empresário que como comunicador? Como maior sonho, sim. É? Como maior sonho, sim. Oh. Eu tenho um sonho, por exemplo, de apresentar um programa em televisão aberta. Sempre tive essa vontade. Hoje, se você pudesse escolher na televisão, eu gostaria de estar em tal lugar, em tal posição, fazendo tal programa, tal estilo de programa. Defina uma... Sabe aquela história do gênio da lâmpada? Sim. Faça um pedido em relação à televisão. Onde você Então, um pedido em relação à televisão? Porque você me perguntou qual empresa que eu quero que vire... Calma aí, são dois sonhos, vamos lá. São duas coisas. Um é o sonho, que você quer ser reconhecido como empresário. Como empresário mundialmente. Legal. Eu tenho algumas empresas e eu espero que essas empresas, alguma delas, tome uma proporção tão grande que seja reconhecida mundialmente e abra para o mercado. Isso é um sonho meu que eu tenho de empresário. Okay. Já um sonho como menino da mídia, homem da mídia, é de apresentar um programa numa televisão aberta. Isso eu tenho muita vontade, muita. Eu acho que pelo caminho dá pra fazer alguma coisa na televisão fechada e eu acho muito bacana também, mas na televisão aberta e ter contato, sabe, com todo mundo que eu tive enquanto eu tava num reality, por exemplo, seria muito bacana. Eu tenho muita vontade de apresentar um programa na televisão aberta. Tem alguém hoje que tá apresentando que seja um ídolo, um espelho pra você, uma Sim, referência? Algumas pessoas. Eu gosto muito do Luciano Huck, muito, mas como... me espelhar mesmo, assim, acho que tem tudo a ver, é o Rodrigo Faro. Ele faz a palhaçada dele, ele fala sério, ele consegue falar com todos os públicos, então com certeza o Rodrigo Faro, eu me espelho muito nele. Eu sou apaixonada no Rodrigo Faro, ele é a simpatia em pessoa, né? E o Luciano... E ele beija bem. Você sabe que ele... Já beijei o Rodrigo Faro. Já beijou o Rodrigo Faro? Eu vou perguntar pra ele. Rodrigo Faro é meu amigão, eu tive no programa dele essa semana com o Open Farra, foi muito divertido. Que é outra coisa também. Sim, né? outra coisa, exato. Meu Deus, você faz muitas coisas. Como você dá conta, como você administra o seu tempo. Socorro! É muita correria. Viu? Eu já acho que pra academia, fazer inglês, apresentar, atuar... bom, já tá bastante coisa também, né? Que eu tô fazendo. Mas eu também faço, né? Vou na academia. Então, eu tô falando, eu acho que isso daqui já é muita coisa. Imagina tudo isso que você faz.
Uma curiosidade minha, você já acabou de falar que gosta muito dessa questão da mídia, da televisão. Você planejou entrar na televisão ou primeiro aconteceu e você pegou gosto? Não, foi assim. Eu tinha tudo um caminho planejado para trabalhar com empresas, né? Eu fiz administração. Então eu fiz administração, mas eu vi que aquilo era muito bom, eu tinha muita vontade de trabalhar com aquilo, ter uma empresa, trabalhar a empresa, mas eu nunca gostei de ficar muito tempo no escritório, sabe assim, muito fixado no escritório. E eu fiquei no começo. Quando eu comecei a trabalhar a empresa, eu ficava escritório, trabalho, é assim que funciona, né? Só que a minha vontade mesmo de me deixar mais feliz era a mídia, televisão. E aí eu migrei, eu fiz administração, fui fazer um tempo de intercâmbio, do nada, eu saí fora e falei, deixa eu pensar o que eu quero da minha vida. Fui fazer intercâmbio, quando eu voltei do intercâmbio, eu falei, não, eu quero fazer rádio e TV. Fiz rádio e TV, gostei muito da parte de filmagens, rádio, eu gosto muito de comunicação. E aí eu fiz teatro e TV no Wolf Maia e me formei como ator também. Então eu fui para esse lado meio que de propósito. Sempre tive as duas coisas, sempre. E tem gente que fala, não dá para linkar, não dá para levar as duas coisas. Dá, você precisa se dedicar. Huck, que você citou, exatamente, por exemplo. Ele é empresário e por exemplo, tem várias pessoas da mídia que são empresários, às vezes não sabem. Santos, exatamente. Baita, né? Exatamente. Os dois também que você tem. E é possível sim. É possível sim. E aí eu levo hoje, às vezes a mídia chama mais tempo, às vezes a lado empresarial leva mais tempo, mas eu vou levando. Às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, ai gente, coitado, você não tá na televisão. Pô, tô trabalhando com outras coisas. E sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Vou tentar fazer um exemplo aqui, fazer um paralelo. Will Smith, por exemplo. Quando ele... Qualquer ator, peguei ele aleatoriamente, que eu sou fã também. Quando ele vai escolher um papel, vai escolher não, ou então ele vai decidir se ele vai aceitar ou não, ou até mesmo escolher, enfim. Acredito que seja através do roteiro, né, daquele filme. Na televisão é um pouco diferente, são programas, são formatos de programas diferentes. Como que você vai para escolher isso? Ou até mesmo para decidir se vai aceitar ou não? Assim, no começo eu não escolhia nada. No começo era convite e eu ia. Convite eu ia. Eu não entendia muito bem do meio da televisão. É muito louco você estar do outro lado. Você entende melhor aquela situação. Em qualquer coisa que você for fazer, se você ver os dois lados da moeda, você entende melhor aquela situação. E quando eu vim para esse lado, que foi Pânico, a minha primeira grande oportunidade foi Pânico. Antes eu fiz pontas em novelas, eu fiz alguns comerciais, mas você não conhece tanto o outro lado. A dinâmica assim, da coisa. A estrutura que tem por trás, né? Os pensamentos que tem por trás. E aí quando eu entrei no Pânico, eu fiquei 4 anos no Pânico, quase, 3 e pouco, eu fiquei 4 anos no Pânico, e ali eu conheci muito da televisão do outro lado. E eu vi que existem alguns pensamentos, algumas coisas. É legal nesse meio, assim como numa empresa, você escolher qual caminho você vai percorrer. E não aceitar tudo, porque você fica meio que perdido naquele... as pessoas não sabem direito o que você faz. Então, você vai num programa de televisão, depois no outro, cada hora você fala de uma coisa. As pessoas começam a te ver, tipo, beleza, aquele cara quer aparecer, mas o que esse cara faz de fato? Ninguém entende de fato o que você quer. E hoje eu escolho mais o caminho que eu quero seguir. Eu sigo o caminho de humorista, adoro, gosto de brincar, me considero um humorista pelas brincadeiras que eu faço. Eu não faço stand-up, eu não tenho texto, mas eu levo o humorista como um cara que gosta de divertir as pessoas e levar sorriso para as pessoas. E seguir essa linha também do empresarial, de marcas, eu gosto também. Então eu sigo essa linha. Se tiver a ver com isso, eu vou, participo. É isso. Show. Me indica um Instagram que você gosta. Um Instagram que eu goste? Mazangrande. É o meu. Pode seguir, gente. É muito bom. O outro vai. Não, deixa eu pensar. Nossa, é muito... Pode ser de pessoa? Tanto faz. Bom, então vou citar o Will Smith. O Will Smith é um que eu sigo, me divirto demais. Quando ele quer falar sério, ele fala sério. Quando ele quer brincar, ele brinca. É muito divertido seguir o Will Smith. Esse cara é fantástico. Muito fantástico. Ele põe qualquer vídeo, você assiste, fala, meu, que legal. Ele é muito divertido. Exato. E destaca o trecho de uma música que você gosta ou que diz algo pra você. Nossa, peraí, você me pegou de sopetão, assim. Peraí, deixa eu pensar. Tá vindo.
Sou feliz agora. Porque o agora nunca acaba, né? O agora é sempre. Maravilhoso, tem a sua cara aí, acho uma ótima. Marcelo, brigadão, viu? Brigadão. Eu queria só falar que eu assisti o seu programa e dei muita risada com o Danny Zuckerman, né? Assisti. Ele também é um cara que fala sério, brinca, né? Ele é um querido, E nossa. ele, meu amigo, adorei. E dizer também, eu queria só, finalzinho, eu queria falar uma coisa. Claro. Eu demonstro muito bem o meu lado brincalhão e o meu lado empresarial nas duas coisas que eu tô fazendo hoje, que eu foco hoje. Então, tem o Open Farra, que é o Mila e o Toquinho, que a gente tá fazendo show no Brasil todo e fechou show agora na Argentina, no México, a gente tá muito feliz. A nossa música ficou entre as 30 mais no Spotify na semana retrasada, vai lançar o clipe, tô muito feliz. E é o lado brincalhão, o lado divertido, eu ponho um macacão todo de animais, é muito engraçado. E tem o lado empresarial, que é o Vplay. O Vplay, @VplayBrasil, ele tem esse lado empresarial. Tem, também podia ter indicado esse, @Vplay_Brasil. E lá eu falo desse meio, é um lifestyle de luxo masculino. Claro que muitas mulheres seguem também, porque é legal você pegar como referência, assim como eu sigo algumas referências de maquiagem sem usar. Nós mulheres não vivemos no mundo sozinhos, exatamente. Né? Então é interessante. Então é um lifestyle de luxo masculino, sofisticação, é muito bacana. Eu tô com esses dois projetos muito amarrados, assim. E um é de um lado, o outro é do outro, e eu consigo levar os dois, porque é a minha vida. É o lado diversão e o lado empresarial. Eu tenho falado muito sobre isso, tudo aquilo que é verdadeiro... Funciona, né? Funciona. É isso. Show, adorei. E mandar um beijo pra Flavinha, que tá me assistindo, tô apaixonado, continuo apaixonado. Lindos os dois. Flavinha, um beijo pra você. Obrigada por ter liberado ele um pouquinho aqui pra gente.